É isso, para os dois lados de hoje, convidamos o deputado federal do PT, Carlos Zaratini. Muito obrigada pela sua participação aqui. E também o deputado federal do PL, José Medeiros, dois políticos aí conhecidos das telas da CNN Brasil, porque um é governista e o outro é de oposição. A gente já começa aqui a nossa dinâmica com uma novidade. O Ministério da Justiça acabou de informar que encaminhou o caso das joias para a Polícia Federal averiguar, porque há suspeita de crime, do cometimento de crime com a chegada dessas joias aqui, que inicialmente nem mesmo passariam pelo crivo, pela análise da Receita Federal. Eu gostaria que os senhores falassem de antemão qual a avaliação que vocês têm deste caso. Foi criminoso? Muito bom dia. Eu vou começar pelo Carlos Zaratini, que é estreante no quadro. Obrigado, Basília. Cumprimentar você, cumprimentar o deputado José Medeiros. É um prazer a gente poder estar aqui, agradeço muito o convite. Olha, a situação é muito complicada, né? Porque, veja só, a comitiva do presidente, através de um assessor, vem para o Brasil com uma joia tão valiosa como essa. Passa na alfândega sem registrar, né? Sem tentar de nenhuma forma dar conhecimento daquele presente. Ora, um presente desse valor, um presente dessa forma, é um presente que tem que ser registrado como um presente para a República Brasileira, e não para o presidente da República ou para sua esposa. É um presente para o Brasil, certo? Isso deveria ser anexado ao patrimônio da Presidência da República, né? Então, o que acontece? Eles não fizeram isso, o procedimento correto, e, pelo que diz a imprensa, tentaram 8 vezes dar uma carteirada e tentar retirar de lá, da Receita Federal de Guarulhos, esse tal presente de mais de 16 milhões de reais, de valor por volta de 16 milhões de reais. Então, tem muita coisa errada aí, tem muita coisa. Primeiro, não registrar. Segundo, tentar de todas as formas retirar de lá irregularmente. Então, eu acho que tem que ser investigado. E olha, tem uma coincidência. Nesse mesmo período, a refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, foi a primeira refinaria a ser privatizada, vendida, e exatamente quem comprou foi esse fundo desse país, né, que comprou por um preço que a avaliação era 3 vezes maior. Né, comprou por um preço de banana, como a gente fala popularmente. Então, não sei, um presente desse tipo, tão valioso, exatamente no momento em que é feito um negócio tão estranho como a venda da refinaria, realmente cheira mal. Então, agora a Polícia Federal vai investigar, parece também o Ministério Público Federal tomou a decisão de fazer a investigação, então eu acho que agora a gente tem que aguardar exatamente essa investigação para ter maiores e melhores informações. Certo, deputado. Eu vou passar logo a palavra aqui para José Medeiros. Obrigada por ter vindo aos estúdios da CNN Brasil, colocar também o seu ponto de vista. Deputado, na sua avaliação, foi criminoso o recebimento desses presentes, a tentativa de que eles saíssem do aeroporto de Guarulhos sem passar pela inspeção da Receita Federal? Qual a avaliação do senhor como um parlamentar de oposição? Boa tarde ao deputado Zaratini, a todos que nos assistem. Olha, eu vejo mais espuma de que chope nesse tema. O ministro recebe uma caixa ou 2 caixas e não se sabe o conteúdo que tem lá dentro, muito menos o presidente sabia da existência disso e traz isso para o Brasil. E agora isso tomou contornos de uma lava-jato, né? E eu entendo que o PT tenha todo esse interesse em fazer esse barulho todo, porque não tem apresentado ainda o que disse em campanha. Então, eu vejo hoje que o Lula tem se transformado numa espécie do que ele condenava, uma espécie de Sérgio Moro, com a diferença das condutas. E o ministro Flávio Dino está se transformando numa espécie de Delanhol, é a Lava Jato do PT.
A diferença é que não tem substância nenhuma nesse tipo de coisa. O presidente Jair Bolsonaro deixou claro, é um presente que eu não pedi, é um presente que eu não recebi e tá todo esse barulho em cima. Se deveria ter falado assim ou assado, o ministro deveria ter feito isso. Eu acho que o procedimento que ele deveria ter tomado era ter acompanhado a comitiva, era ter feito os procedimentos que deveria ter feito. Agora, o presidente da República, se tivesse esse dolo que estão falando, teria ido lá receber o presente, teria ido de avião da FAB. Então, isso eu acho para mim totalmente fora de propósito, querer ligar a refinaria, mas eu entendo as lentes e a forma com que o PT faz isso, porque se vê no espelho. Fala em refinaria, se lembra de Pasadena e os valores em que Pasadena foi vendida, né? Então, foi comprada, né? Então, eu só posso reputar isso a uma vontade de condenação do presidente, a antecipação do processo eleitoral já de 2024, porque, vamos lá, comparando ao meu estado, por exemplo, o meu estado teve agora um caso, o escândalo da soja. O pessoal vendia soja, vendia areia e um monte de outros resíduos como se fosse soja misturado. Eu comparo aqui. Nós temos realmente, de um lado, um presidente que é honesto, um presidente que não deve nada e estão tentando condená-lo, fazendo uma a Lava Jato do PT. Eu temo que daqui a pouco o PCC, as outras facções vão querer montar também uma Lava Jato para condenar os seus juízes, condenar a polícia. Nesse ofício encaminhado pelo Ministério da Justiça, agora de manhã à Polícia Federal, é dada, então, a providência que investigações sejam feitas para averiguar se houve um crime contra a administração pública. E há uma expectativa, apuração que o Gustavo Uribe e Larissa Rodrigues trouxeram aqui à CNN Brasil, de que o próprio presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, seja chamado a depor. E também a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, já que estes presentes seriam endereçados a eles. Não seria, então, uma oportunidade para que quem é acusado venha se defender? Deputado Medeiros. O presidente não tem nada a esconder, não tem nada não tem nem a de que se defender, porque nem sabia desses presentes, muito menos a presidente ou a esposa dele sabiam que ia receber esses presentes e nem chegou à mão deles esses presentes. Então, não tenho dúvida de que eles não falo por eles, mas não tenho dúvida de que não tem dificuldade nenhuma de falar sobre esse tema. Deputado Zaratini, não é oportunidade, então, da ex-gestão, do ex-presidente se defender, vendo aí que o inquérito, a investigação deve ter início? Em primeiro lugar, só lembrar que a refinaria de Pasadena foi vendida, depois a Petrobras vendeu e vendeu com lucro, né? Então, vendeu com lucro. Então, é bom lembrar disso aí. Agora, a outra coisa, né? Vê bem, nós não queremos fazer lava-jato nenhuma. Agora, se existe uma denúncia, uma desconfiança, o governo, a Polícia Federal, não pode se omitir. Não pode se omitir perante um fato como esse, certo? Se existe a denúncia, se não fizer nada, é prevaricação. Então, não é que a gente quer fazer lava-jato, não quer fazer lava-jato nenhuma. A gente não gosta de ficar olhando para trás, a gente gosta de olhar para frente, certo? Agora, surge uma denúncia como essa, né? O deputado José Medeiros diz que o presidente não sabia de nada. Bom, comitiva recebe um presente de 16 milhões e o presidente não sabe de nada, custo acreditar, certo? Depois, por que motivo, ao invés de registrar o presente e entrar tranquilamente pela alfândega com o presente registrado, todo mundo que já viajou para o exterior sabe que quando volta para o Brasil, você assina ali uma declaraçãozinha do que você está trazendo. Pô, o que custava assinar essa declaração, né, e colocar lá, relacionar todos os presentes que o governo recebeu? Então, é um absurdo.
Então, eu acho que o presidente da República, o ex-presidente da República, pode, evidentemente, vir depor, né, esclarecer o que aconteceu de fato nesse episódio. É o que o Brasil quer saber, está todo mundo estranhando essa forma como foi tratado esse famoso presente. Seria caso também de CPI? Eu pergunto aos senhores porque a gente tem uma discussão no Congresso Nacional para a abertura de uma outra CPI, aquela que investigaria os atos do 8 de janeiro. Tem toda uma discussão ali, governo versus oposição, sobre o alcance desta comissão. Então, também CPI não é uma coisa que interesse a todo mundo. Neste caso específico, o Congresso, além da investigação na Polícia Federal, poderia também acionar as suas próprias atividades e instalar uma CPI dos presentes de Michele ou uma CPI dos diamantes da Arábia Saudita? Deputado Zaratini. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente vai ter tantas coisas para fazer, né? Agora, por exemplo, nós vamos começar a discutir a reforma tributária, tem o novo regime fiscal. Essa semana, por exemplo, que vamos discutir vários projetos relativos às mulheres, né? Discutir as condições de trabalho das mulheres no Brasil, a diferenciação salarial, né, que é uma coisa muito grave, né? Homens ganham mais que mulheres fazendo as mesmas funções. Nós precisamos começar a corrigir isso no Brasil. Então, tem tanta coisa importante, né? Eu acho que a Polícia Federal, com as suas equipes de investigação, o Ministério Público Federal, que também disse que vai investigar, vamos ver o que eles apresentam, né? Evidentemente, eles vão fazer esse processo. E eu acho que a gente não precisa criar uma CPI para verificar esse fato que ocorreu, né? Se houver uma omissão da Polícia Federal, a Polícia Federal não realizar a investigação a contento, aí eu acho que é o caso de se abrir uma CPI. Mas, por enquanto, eu acho que a gente tem quem faça essa investigação de uma forma bastante efetiva. Seria uma CPI dos diamantes perdidos? Deputado José Medeiros, o senhor acha que é caso de comissão? Nesse caso, eu concordo com o deputado Zaratini. Embora a gente não tenha uma investigação nesse caso aí, mas uma CPI para um negócio desse é absurdo. Eu vejo o seguinte, isso aí, a meu ver, como eu disse, é mais espuma do que chope. No máximo, 2 aloprados que não fizeram os trâmites que deveriam fazer. A meu ver, num caso desse, se não sabe o que tem dentro, chega na Receita e fala, isso aqui é 2 caixas que eu não sei o que tem dentro e é para o governo brasileiro. E pronto. Eu acho que estaria bem explicitado. O presidente não sabia disso. Todas as pessoas com quem eu conversei até agora disse que esse presente foi dado de surpresa lá. E, a meu ver, foi isso. E aí saiu essa série de notícias agora, como se fosse um rumoroso caso. Eu vejo que é um assunto que, de somenos, que não é caso para fazer parar o país por causa e fazer uma CPI. É caso de investigação da Polícia Federal, pelo menos para o governo, tanto é que teve o envio desse pedido ao do Ministério da Justiça, PF, mas não é caso de CPI na avaliação, então, destes 2 lados, que pelo menos neste ponto têm a mesma opinião. Conversando com pessoas que estavam na comitiva presidencial, que trouxeram esses pacotes, esses presentes para o Brasil, eles dizem, nós não sabíamos o que estava nos embrulhos, né? O que estava ali na forma de presente para a primeira-dama. Então, eles não teriam aberto estes presentes durante a viagem. É uma das alegações que está sendo dada aí nos bastidores deste caso, que já virou caso de polícia. A gente está chegando ao finalzinho do nosso 2 lados, o quadro vai se repetir nos outros dias aqui no Live CNN. Eu queria dar alguns segundos para as considerações finais de ambos os lados, né? O que vai acontecer com este caso, que já gera repercussão, inclusive de acusações entre integrantes de um mesmo governo, o governo de Jair Bolsonaro, em que eles falam ali que houve um vacilo de quem pegou esse documento, pegou esse pacote, não abriu, não checou o que era e que, no mínimo, deveria ter passado pelo crivo da Receita Federal. Vou começar pelo senhor Medeiros, deputado federal pelo PL do Mato Grosso, José Medeiros, suas considerações finais. Não, como eu disse, o presidente Jair Bolsonaro
não teme nada em relação a isso. E, de fato, a notícia que se tem é que receberam esses pacotes aí e não sabiam o que tinham dentro, né? Agora, o que nós vemos é uma politização e óbvio que os adversários vão utilizar isso aí, principalmente para se santificar. Como eu disse no início, eu sinto que há em curso, desde que esse governo tomou posse, o governo não tem se preocupado em falar de Brasil, de mostrar o que vai fazer, de olhar para frente. Você olha o Twitter, as redes sociais dos componentes e apoiadores do governo, só fala de Bolsonaro o tempo inteiro, é uma verdadeira devassa, é uma pressa para torná-lo inelegível. E aí, tanto isso como desde antes até, essa Lava Jato já estava pronta, né? E aí se porta como o Moro, com a diferença que o Moro era um cara honesto. E aí nós temos o único caso em que nós temos um presidiário que tenta julgar os outros de forma draconiana e reclamava de que sofreu isso na pele. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, suas considerações finais. Olha, vê bem, vão querer botar a culpa no carteiro, né? No caso, o assessor do ministro. Então, vão jogar a culpa nele. Mas o que não está explicado ainda é por que depois desse pacote que ninguém sabia o que tinha dentro, foram lá 8 vezes tentar retirar as joias. Inclusive na véspera da partida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Foi lá um oficial da Marinha, certo? Tentar pressionar o funcionário da Receita para pegar as joias. Uma coisa maluca, não tinha um documento na mão, não tinha nada, né? Pegou o telefone e falou, agora você vai falar com o seu chefe. O cara falou, eu não vou falar com o meu chefe, que negócio é esse? Eu não sei nem quem você é. Então, tentaram dar uma carteirada. Agora, essa carteirada não foi lá o assessor que estava carregando a mala. Essa carteirada, ela foi tentada através de uma articulação de altos funcionários próximos do presidente da República e talvez até com o dedo do presidente da República, do ex-presidente. Então, veja só, isso vai ser investigado, tenho certeza. Aqui também estão querendo botar a culpa no Moro agora. O Moro não tem nada a ver com isso. O Moro foi um juiz péssimo, né? Que já está, o colega dele, o Bretas, agora está perdendo o cargo de tanta injustiça, tanta ilegalidade que fizeram, né? E agora o que a gente quer e o Brasil quer saber é a investigação clara de que como é que chegou aqui esse presente, né? Por que foi dado esse presente e por que é que se insistiu tantas vezes em retirar de forma ilegal esse presente da Receita Federal. Então, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Zaratini, Medeiros, obrigada pela presença de vocês aqui na nossa entrevista. Conversamos então com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e o deputado federal do PL do Mato Grosso, José Medeiros, neste que é o Dois Lados.